Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Levítico capítulo 15. E nesse capítulo nós vamos falar um pouco sobre o homem e sobre a mulher. Sim, isso mesmo. Talvez você prefira ouvir esse podcast longe das crianças, porque nós vamos aprender aqui algo que Deus estabeleceu para o povo dele que estava saindo do Egito rumo à terra prometida. E Deus vai falar de coisas bem íntimas do homem e da mulher, exatamente primando a santidade, a pureza deles e até mesmo a higiene, meus queridos. Bem, Deus chama então Moisés e Arão e vai falar para eles coisas que eles deviam falar para o povo. Imagina só o Criador do universo falando a respeito de intimidades e pedindo, olha, ensine o meu povo que eu quero que eles sejam santos. Lembre que este é o fundamento, esse é o assunto principal do livro de Levítico. Deus é santo e importa que aqueles que querem adorar ao Senhor também se santifiquem. Então, o assunto deste capítulo todo está nos últimos versículos. Diz assim, esta é a lei a respeito daquele que tem fluxo, estou lendo o versículo 32 do capítulo, daquele que tem emissão de sêmen e que por causa dela fique puro. Da mulher em sua menstruação, daquele que tem fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. Isso mesmo. Deus vai falar a respeito dos fluidos corpóreos. Ele vai falar de menstruação, ele vai falar de sêmen, ele vai falar da enfermidade do corpo do homem e o que deveria ser feito caso uma pessoa ficasse enferma dessa maneira. Então vamos lá. Se você ler o capítulo, glória a Deus, eu vou falar algumas coisas aqui e você vai saber do que eu estou falando. Se você não teve o tempo para ler, poderia ter ouvido a leitura bíblica que eu gravei para você, é só pegar no canal, tanto no Spotify quanto no YouTube. Mas é muito importante, porque eu não vou versículo a versículo, vou fazer um resumo, é só para nós meditarmos na palavra do Senhor, não é um estudo sistemático. Então, venha comigo e acredite em mim caso você não tenha lido. Do versículo 2 até o versículo 15, qual é o assunto do capítulo? Bem, estes versículos eles vão descrever uma enfermidade dos órgãos genitais masculinos que resultava numa espécie de um corrimento. E o Senhor vai de maneira muito detalhada, olha, do versículo 2 até o 15, dizer para Moisés e para Arão, olha, avisem eles que é necessário se lavar as suas roupas, banhar-se, ficar limpo, e que depois que o homem estivesse recuperado, ele deveria oferecer um sacrifício ao Senhor. Assim, ele deveria levar diante do Senhor o seu sacrifício para ser limpo, uma oferta pelo pecado e uma oferta pelo holocausto. Sim, toda vez que o homem ficasse nesta condição, ele precisava ir em sacrifício diante do Senhor e sim, oferecer ali a purificação pelo seu pecado. Por quê? Porque se tornaria imundo não apenas o homem que estava com aquele fluxo, mas qualquer pessoa que se deitasse, que se assentasse, que tivesse qualquer contato com aquela impureza, também precisava tomar um banho, lavar as suas roupas. E a Bíblia vai dizer, nesse período de texto, que a pessoa ficaria imunda até a tarde. A pessoa que tocasse nas coisas de uma pessoa que estava contaminada. Ou seja, era necessário que a pessoa que estava enferma, vamos dizer assim, se isolasse para cuidar de si mesmo e outras pessoas procurassem não se contaminar com aquela impureza. Caso contrário, banho, lavar roupa e se separar. Quando diz imunda, queridos, está querendo dizer que a pessoa ela não estava própria para ir ao santuário. Como a gente viu nos últimos versículos, a intenção é que ela não morresse no seu pecado, que ela não contaminasse o tabernáculo do Senhor. Portanto, o Senhor vai regulamentar isso. Inclusive, um comentário que eu estava lendo aqui na Russell Shedd diz que as doenças venéreas elas eram usualmente transmitidas através do quê? De relações sexuais promíscuas,
sendo, pois, claramente associadas ao pecado. Então, seja por pecado ou não, porque a palavra de Deus mesmo não vai dizer, só está dizendo assim, se o homem tivesse um problema com o fluxo desordenado, ele precisava, ao ser curado, ir diante do sacerdote, realizar a sua oferta e assim se tornar limpo, se tornar puro, se tornar propício, preparado para estar em comunhão com outros, obedecendo aí 7 dias de separação, vamos falar dessa maneira, e no 8º dia, quando curado, ir apresentar o sacrifício diante de Deus. Aí, então, na próxima sessão deste livro, dos versículos 16 ao versículo 18, vai falar de uma outra secreção masculina. Só que aí está falando simplesmente do momento em que o homem viesse a ejacular normalmente, a liberação do sêmen. Uau! O que era necessário fazer? Tomar banho, se higienizar. Mas era necessário trazer ofertas? Lógico que não. Por quê? Porque isso não era considerado uma imundície. Deus criou o homem assim. Isso não era um problema. Então, é mencionado pelo Senhor para Moisés e para Arão que, nessas circunstâncias, quando houvesse derramamento do sêmen, simplesmente era necessário tomar um banho, tomar as suas roupas, se higienizar corretamente e pronto, estava tudo bem, nada mais era necessário. Inclusive, eu tenho uma referência lá em 1 Samuel que eu li que eu achei formidável. Às vezes, quando a gente está lendo a palavra do Senhor, a gente não presta atenção nesses detalhes. Mas se você gosta de anotar essas coisas interessantes, lá em 1 Samuel capítulo 21, verso 4, Davi chega diante do sacerdote. 1 Samuel capítulo 21, verso 4 fala assim: o sacerdote respondeu a Davi dizendo: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os seus soldados se abstiveram das mulheres. E por que ele está falando isso? Se seus soldados se abstiveram das mulheres? Porque quando a gente vem no versículo 18 aqui de Levítico, diz assim: se um homem coabitar com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e serão imundos até a tarde. Então, caso eles tivessem uma relação sexual, ok, não precisava sacrificar por causa disso, não era pecado, tá tudo bem, mas todo mundo tinha que tomar banho e eles estavam imundos, ou seja, estavam separados até o fim da tarde. Eles não deveriam ir até o santuário do Senhor. E aqui, em 1 Samuel capítulo 21, verso 4, o sacerdote diz: olha, se eles tiverem se abstido de mulheres, então eles podem comer dos pães. Ou seja, aqui está uma referência a esse texto. O homem estava imundo até a tarde. E até a tarde por quê? Porque após a tarde começava um outro dia. Então, começava outro dia, tudo novamente. Continuando, do versículo 19 até o versículo 24, aí vai falar a respeito do fluxo menstrual normal da mulher, pelo qual também não era necessário trazer ofertas. A mulher estaria ali menstruada num período de 7 dias, e a palavra vai dizer, olha, ela está imunda, ela vai, vamos dizer assim, ela vai ter um tempo para cuidar da sua vida, cuidar da sua menstruação. Onde ela se sentasse, onde ela se deitasse, precisaria ser lavado. Não é pecado, não é, como vamos dizer assim, dizer que ela era imunda, estava querendo dizer assim como para o homem, olha, ela estará num período para cuidar de si, ela não pode vir até o tabernáculo, ela não vai contaminar o tabernáculo. Portanto, com certeza ela precisava ficar à parte. É isso que o texto vai dizer a respeito da menstruação. Agora, olha o versículo 24. Se um homem coabitar com ela e a sua menstruação estiver sobre ele, será imundo por 7 dias, e toda a cama sobre que ele se deitar será imunda. É como se o Senhor estivesse praticamente incentivando que o homem não tivesse relações sexuais com a sua esposa enquanto ela estivesse menstruada. Fosse realmente em que ela estaria imunda, no sentido de não suja, como se ela fosse uma pessoa desprovida do amor de Deus, vamos falar dessa maneira, mas imunda no sentido de ela está sangrando, ela vai sangrar nos lugares onde ela deitar, onde ela sentar, ela pode contaminar, então não, ela não vai no santuário, ela estará cuidando das coisas dela, da casa dela. É melhor, inclusive, que o marido deixe ela tranquila, sem ter contato físico com ela. Agora, caso ele queira muito, então ele vai ficar imundo, assim como ela, por 7 dias. É simplesmente isso que está dizendo o texto. Na continuação, do versículo 25 até o versículo 30,
Aí vai tratar de um tipo de fluxo que não era associado à menstruação normal, era algo diferente, era algo anormal. E sim, por esse tipo de sangramento de fluxo era exigida uma oferta pelo pecado e um holocausto, igualzinho ao homem, depois que cessasse esse fluxo. E, inclusive, olha o que diz o versículo 25, ó. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo do sangue por mais tempo do que o costumado, todos os dias do fluxo será imunda, como nos dias da sua menstruação. Então, sim, enquanto ela estava naquela condição, ela não podia tocar ninguém, ela ficava realmente segregada. E, inclusive, isso me lembra de uma mulher que foi curada pelo Senhor. Você conhece a história dela? Está lá em Mateus capítulo 9, versículo 20, tem nos textos paralelos, tem em Marcos 5 e tem também em Lucas 8, mas eu estou com Mateus 9 diante dos meus olhos e diz assim, ó, e isso que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Olha só, pela lei, ele ficaria imundo, mas ela tocou na borda. E diz assim, porque dizia consigo mesmo, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Ou seja, essa mulher, pela lei, ela não podia ter tocado em ninguém, ela tinha que ficar realmente segregada, porque ela tinha um sangramento que não era um sangramento normal. E veja que ela está aqui, como diz o texto, há 12 anos sofrendo dessa hemorragia. Bem, o texto vai praticamente falar sobre isso. Vai falar a respeito dos fluxos anormais, vamos falar dessa maneira, daquilo que era uma enfermidade, e vai falar também da liberação do sêmen, da menstruação, que era um assunto que não era um tabu para o Senhor. Eu acho muito interessante e eu acho que, como é especificamente uma regra colocada para o povo, escrita para aquele povo, eu acho que se fosse para eu aplicar para as nossas vidas, eu diria que Deus é um Deus que, apesar de ser o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 maravilhosamente Santo, Ele não tem dificuldade nenhuma para falar de nenhum assunto na palavra. Quando eu estava lendo, eu pensei, Senhor, nós vamos falar a respeito de sêmen e menstruação nesse capítulo. Que interessante. O Senhor chamou Moisés, o Senhor chamou Arão, e eles eram os responsáveis para ensinar ao povo a questão da limpeza, da higiene, né? Tomar banho, todo mundo limpinho, lavar roupa, tá certinho, mas também a questão da impureza, necessidade de sacrifício. E glória a Deus, aleluia, que nós pertencemos a um Senhor cuja palavra traz ensino sobre todos os assuntos. Obviamente, nesse capítulo está falando de algo que o Senhor Deus colocou para aquele povo, mas olha, queridos, tem várias coisas aqui que nós podemos aplicar para os dias de hoje. Bom, nós ficamos por aqui. Deus abençoe muito você e até amanhã para nós meditarmos no próximo capítulo, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!